What's up, everybody? I'm Sérgio, and this is Beast Mode ESL. Como eu estava falando do UFC 330, algumas das melhores lutas muitas vezes não são os eventos principais, o Co-Main Event e o Main Event. Muitas vezes as lutas das preliminares são muito boas e algumas das lutas que antecedem o evento co-principal, Co-Main Event, e o evento principal, Main Event, às vezes são até melhores que a luta principal. Tá? Então, tem uma luta que um dos lutadores ganhou a Performance of the Night, que foi essa aqui, ó. Mansur Abdulmalik contra Dustin Stoltzfus. Foi o que se chama de MMA War, ou uma guerra do MMA. Né? Esse termo MMA War é bastante usado por comentaristas. Vocês vão se ligar nisso se vocês assistirem as lutas com o idioma original, com os comentários originais em inglês. Eles usam MMA War o tempo todo. Também o conceito de quando você consegue fazer uma virada. Né? A luta não está indo bem para você e você consegue, no esforço, fazer essa virada. Isso, tá? Seria um comeback. Certo? Comeback, portanto, aqui comeback é o substantivo, a virada em si. E to come back é o verbo, né? Virar o jogo, certo? Virar o jogo, na verdade, a gente tem uma outra expressão que é turn the table, né? Virar a mesa, como eles dizem. A gente fala em virar o jogo, eles falam em virar a mesa, turn the table. Tá? Então aqui a gente tem a comeback, quando alguém consegue fazer uma virada, to come back, quando alguém vira o jogo, certo? Aqui eu coloquei Cormier, porque o Daniel Cormier, vocês sabem, ele é um dos comentaristas do UFC, né? E eu coloquei aqui algumas das coisas que ele disse ali no final da luta. Tá? Deu mais ou menos questão de 1 minuto, quase, 1 minuto e pouco, tá? Entre o momento em que a coisa virou, porque a luta estava indo numa direção. E essa direção era o Abdulmalik vencendo as trocas de golpes. E exchanges. Exchange é troca. Tá? Então, quando vocês ficam trocando golpe, a gente chama isso de exchanges, trocas. Tá? Então, o Daniel Cormier, a uma certa altura, ele diz que o Dustin Stoltzfus, ele está começando a ficar cansado. Começar em inglês, to start. Começando, starting. Ficar cansado, ficar de gradualmente mudar de estado, tipo ficar com fome, ficar cansado, ficar bravo, a gente usa get para isso. Tá? Não é o mesmo ficar de permanecer no mesmo lugar, que a gente usa stay para isso. S-T-A-Y, stay. Certo? Então, por exemplo, se eu digo, eu fiquei em casa no final de semana passada, I stayed home last weekend. Mas se eu digo, eu fiquei bravo com você, I got angry. Got é passado de get, né? I got angry at you. Certo? Então aqui, ó, o Dustin está começando a ficar cansado. Dustin's, aqui é a contração de Dustin com is, né? Dustin is starting to get tired, ou Dustin's starting to get tired. Logo depois, acontece que o Abdulmalik acerta uma boa mão direita no Dustin, ele sente, mas ele volta, ele retorna com uma mão direita que acerta o Abdulmalik. E nessa hora o Daniel Cormier diz assim, ó, essa mão direita, that right hand, machucou o Mansur bastante. Tá? That right hand hurt Mansur bad. Então, hurt é o verbo que a gente usa para machucar, tá? Para quando alguém sente o impacto do seu golpe. A gente fala isso em português, geralmente os comentaristas falam, sentiu. Em inglês, vocês vão ouvir esse he hurt him, do Joe Rogan, assim, sei lá, 100 vezes em cada transmissão. He hurt him. Vocês já devem ter ouvido isso, né? He hurt him. Ele fez o cara sentir alguma coisa, ele machucou o cara. A gente fala ele sentiu, porque a gente está falando do cara que sentiu. Em inglês, he hurt him. Ele está falando do cara que fez o outro sentir, né? Fez o outro ficar contundido, né? O cara sentiu, certo? Então, that right hand hurt Mansur bad. Aquela mão direita
fez o Mansur sentir muito, né? E esse bad aqui, ó, de ruim, quando a gente usa ele junto com um verbo, isso serve para colocar uma ênfase no quanto uma coisa foi feita, por exemplo, aqui, né? Então aqui, esse bad está colocando ênfase no quanto o Mansur, Abdul Malik Mansur, ele sentiu essa mão direita do Dustin Stoltzfus, certo? Logo mais à frente, tá? O Abdul Malik começou a sentir, né? Ele tomou umas 3 ou 4 mãos direitas ali, né? Right hands, e ele começou a sentir, então o Stoltzfus sentiu que esse era um bom momento para pular na guilhotina. Ou para, como é que a gente chama? Como é que a gente fala em português? Bom, ele tentou uma guilhotina, tá? Às vezes eu me esqueço dos termos em português, mas me lembro dos termos em inglês. Então, em inglês a gente fala em pular na guilhotina. Jump the guillotine. Tá? Então, he's jumping the guillotine. Ele está tentando uma guilhotina, né? E ele diz logo em seguida, it's tight. Tight significa apertado, ajustado, tá? Então ali, ó, it's tight, tá justo, tá apertado. Ou seja, a guilhotina que ele estava tentando estava justinha ali, né? Tava indo bem, certo? No final das contas, essa guilhotina não deu certo, ele soltou, he's jumping the guillotine, it's tight, é o que ele diz. Mas no fim das contas a luta foi decidida nisso aqui, ó, no ground and pound. Tá? Agora, o que é ground and pound? Ground significa terra, chão. Tá? Mas como verbo, to ground someone significa botar alguém no chão. E ground and pound significa, de fato, botar alguém no chão e meter a porrada, amassar. Entendeu? Então, pound someone pode significar fazer isso aqui. Sabe? Amassar alguém. Em relação a golpear alguém, pound someone, golpear alguém e tal, tudo mais. Então, ground and pound significa botar no chão e amassar. É o que isso significa, certo? Hammer fist. Hammer é martelo ou marreta. Fist é isso aqui. Isso aqui é uma hand. Isso aqui é um fist, certo? Então, hand é a mão e fist é um punho. Ou seja, só a mão fechada dessa forma aqui, tá? Hammer fist é, em vez de bater assim, é bater com o lado da mão. Como se fosse um martelo, certo? Ó, hammer fist. Tá? E depois acabou, a luta terminou num rear naked choke. RNC é a sigla para isso. Então, RNC, rear naked choke. É o que a gente eu já falei isso em algum outro vídeo, né? Rear naked choke é o que a gente chama de mata-leão. Né? Rear é a parte de trás. Naked significa nu. Choke significa sufocar alguém, é um estrangulamento. Qualquer choke é um estrangulamento. Tá? Então, rear naked choke é o que a gente chama de mata-leão. Vamos ouvir isso da boca do Cormier, porque eu separei essa partezinha do vídeo aqui. Tá? Então vamos ouvir o que ele diz aí. Ó. Então vocês viram. Dustin starting to get tired. Vamos ouvir de novo. Dustin started to get tired. Certo? Aí, o Abdul Malik acerta essa mão direita nele. Né? Ele até sente, mas ele tenta derrubar. Ele vai nas pernas, ele vai no single leg. Certo? Mas isso daí é só para parar a ação naquele momento que ele estava se dando mal. Então ele segue. O que ele disse? That right hand landed. That right hand landed. Não está aqui. Ele fala isso e depois ele fala isso aqui. Ó. That right hand hurt Mansur bad. Tá? Vamos ouvir de novo.
That right hand hurt Mansur bad. É o que ele diz ali. That right hand hurt Mansur bad. E logo em seguida, o Dustin vai tentar a guilhotina. E ele diz, he's jumping the guillotine. He's jumping the guillotine. It's tight, é o que ele diz. Então, primeiro, ele está tentando a guilhotina. E depois ele diz que a guilhotina está justa, está apertada. It's tight. Esse oh my goodness do Joe Rogan me deixa louco. Ele não para com esse oh my goodness o tempo todo. Tá? E esse he hurt him também. Enfim, segue assim. E mais à frente começa o ground and pound. Rear naked choke. Tá aí o final da luta. Então, fez o cara sentir, né? Espremeu contra a grade, derrubou, ground and pound, né? Took him down, derrubou, ground and pound, derrubar e bater, hammer fist, umas porradas assim, né? Terminou com RNC, rear naked choke, o nosso famoso mata-leão. Bom, aqui a gente tem alguns termos, tá? Então, uma guerra de MMA, MMA War, uma virada de jogo, né? Uma virada, a comeback. Virar o jogo, to come back. Aí a gente tem, quando o Cormier diz que o Dustin está começando a ficar cansado, Dustin's starting to get tired. Reparem na pronúncia de tired, não é tired. Eu sei que aqui tem R-E-D, T-I-R-E-D, mas a gente pronuncia como se fosse T-I-E-R-D, como se o E viesse primeiro e o R viesse depois, ó. Tired, 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 tá? Isso vai acontecer com outras palavras de grafia similar, como hired, H-I-R-E-D, né? Hired, tired, e assim vai, tem muitas palavras assim, tá? E todas elas são pronunciadas da mesma maneira, como se fosse I-E-R e não I-R-E, tá? Aí a gente tem aquela mão direita, machucou o Mansur, fez ele sentir bastante. That right hand hurt Mansur bad. Depois ele tenta uma guilhotina, he's jumping the guillotine. O Cormier diz que a guilhotina tá justa, tá apertada, it's tight. Não deu mesmo assim, então partimos para porrada, ground and pound. Primeiro assim, depois assim, hammer fist. Terminando com RNC, rear naked choke, o mata-leão. E é isso aí, certo? Então, se vocês curtiram as informações, curtiram os termos aprendidos hoje, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, peçam assuntos nos comentários se vocês quiserem, tá? Façam perguntas, tirem curiosidades, qualquer coisa, qualquer tipo de interação é bem-vindo, certo? Vejo vocês por aí, see you all around, see you all next time.